Que a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, hoje, agora e eternamente. Como a direção da casa me pediu para fazer uma palestra, me pegou de surpresa hoje, sobre o câncer de mama, já que nesse mês de outubro, o mês cor-de-rosa, na divulgação de prevenção contra o câncer de mama, um dos cânceres devastadores, principalmente na região Nordeste, onde o índice é altíssimo desse tipo de câncer. Vamos trazer uma visão da medicina espiritual sobre esse ponto de vista desta doença. Vamos trazer também as causas e as consequências dessa doença de vidas passadas, com o tema o câncer de mama na visão espírita. A cicla CA, conhecida como a cicla do câncer, nós poderíamos distinguir de duas maneiras o câncer humano. O eletromagnético, que vamos explicar agora a todos vocês. Existe no ser humano correntes positivas e correntes negativas. As correntes positivas e negativas, ela estabelece uma lei de imunidade orgânica. Quando a grande quantidade de energia eletromagnética negativa começa a abalar o estado imunológico de um paciente, ele está sob risco. Não é só do câncer de mama, não. Principalmente também nos homens. Câncer também de próstata. Isso indica, porém, que esse eletromagnetismo negativo, ele pode ser produzido de duas maneiras. A primeira maneira, pelo processo obsessivo de um determinado espírito que foi prejudicado em vidas passadas e que agora encontrou com sua vítima. Dentro da lei de sintonia, se essa pessoa não se modificou, não amoleceu o seu coração, ele tem uma sintonia conjunta. O que é uma sintonia conjunta? É uma sintonia que responde a outra sintonia. A sintonia de negatividade de ódio corresponde à sintonia de negatividade do ódio do espírito que está próximo dessa pessoa. Antes do câncer eclodir na matéria, muitas vezes a gente faz logo aqui o exame e conseguimos detectar em algumas mulheres grande quantidade de eletromagnetismo negativo nas glândulas mamárias. Isso já é um fator de risco. Que a gente sabe que essas glândulas mamárias são altamente sensíveis. Qualquer processo de radiação eletromagnético muito forte, negativo, pode naquele momento haver uma degeneração molecular. E nesse sentido, esse espírito que deposita ódio e rancor, o estado vibracional dele vai entrar em contato com o estado vibracional da pessoa. Quando a gente chama câncer eletromagnético, essa pessoa não produziu energia. A energia foi produzida pelo ódio do espírito, mas que a sintonia foi semelhante. Em outros casos que temos observado desse tipo de câncer, vemos muitas vezes o ódio sem a presença de espíritos. Aquela pessoa que guarda rancor. Aquela pessoa que não perdoa ninguém. Quando vamos fazer um estudo básico sobre isso, lembramos perfeitamente que vocês têm um sistema nervoso central altamente sensível. Ele absorve cargas positivas ou negativas. Então, eu nunca ouvi falar que um espírito puro ou um espírito numa ordem melhor teve um câncer de mama. De nenhuma forma. O estado vibracional desses espíritos são tão positivo, que reage sobre o estado imunológico dele, não provocando ali nenhuma reação perispiritual nessas moléculas. Tudo está sob harmonia nesse organismo humano. Porém, nas pessoas que sentem ódio é bastante complexo. Percebemos, pela sua linha corporal, vários tipos de vibrações negativas circulando nesse organismo material. Cada vez que aquela pessoa fala ou diz, eu não perdoo essa pessoa, de forma nenhuma,
eu odeio essa pessoa, eu estou produzindo eletromagnético negativo, que está repleto no meu sistema nervoso central, no caso das mulheres, que vai descer para o bulbo raquidiano, e através do bulbo raquidiano ele vai descer para as glândulas mamárias. A proximidade, sistema nervoso, bulbo raquidiano, glândulas mamárias. Cada vez que eu conservar mais ódio, coração, que é o órgão das emoções, ele vai contaminar toda essa região torácica. Já é um fator de risco. Quando eu percebo algumas mulheres que chegam e dizem, olha, eu estou sentindo fortes dores nas mamas. Quando vamos fazer o processo de absorção eletromagnética nessa região torácica, a gente percebe que já existe ali moléculas que estão se danificando. E quando a gente pergunta, guarda algum ressentimento? Desde os meus 15 anos que eu odeio fulano, está dentro de casa. Então veja mesmo. Desde os 15 anos que eu não consegui perdoar. Eu tenho muito rancor dentro do meu coração. O câncer eletromagnético, ele pode ser evitado? Pode sim. Pode ser evitado, sim. Então vamos perdoar os nossos inimigos? Vamos esquecer aquele que nos machucou? Mas a conservação de ódio durante 5 anos, tenha certeza que essa mulher não vai escapar de um câncer de mama. De forma nenhuma. Aquilo é um alerta para que aquela pessoa, ela caia na sua consciência e veja que alguma coisa energeticamente está errada sobre ela. Mas que muitas vezes ela não quer corrigir. Quando me perguntam, às vezes, doutora, a senhora acha que é um câncer? Ainda não. Não é. Então pode fazer o exame, mamografia. Não é. Mas, no entanto, a senhora tem 35 anos de idade. O estado imunológico ainda dá para segurar até os 40 anos de idade. Mas se não houver uma postura de mudança mental de sua parte, essa doença vai evoluir. E quando isso se junta ao processo obsessivo, é muito mais grave. Quando aquela pessoa odeia o obsessor, e o obsessor odeia, são trocas energéticas entre um e outro. E algumas mulheres a gente vê e percebe que elas dizem, olha, eu sinto como se houvesse um choque nas mamas. Alguma coisa se mexe por dentro. Ou um queimor intenso. Isso demonstra que existem radiações compartilhadas com esse espírito. Os dois não chegaram ainda ao bom senso. Se não chegou ao bom senso do perdão, as vibrações estão indo e estão voltando ao mesmo tempo. Em alguns estágios, a gente percebe também, algumas mulheres, que ela apresenta furúnculos na mama, imagine só. Essa apresentação de furúnculos mamários, isso já indica o primeiro sinal de alerta. Alguma coisa não está bem. Talvez esse eletromagnetismo, ele não é interno, ele é superficial. Por isso que naquele momento ali houve a eclosão dessa bactéria naquele local. Mas se ele for interno, olha a complicação. Então, observamos que vários fatores de ódio, ele também vai levar ao fator depressivo. O fator depressivo vai levar com ele o estado imunológico da mulher, levando ao estado imunológico dela uma carga eletromagnética negativa. Olha o problema, câncer de mama. A humanidade tem que mudar sua postura. Cada vez que as pessoas se insistem num duelo mentais, de viciações de energias pesadíssima, isso vai chegar aonde? Doença transmitida do ser humano para o ser humano. Muitas vezes, no processo de cura de câncer eletromagnético, aquela pessoa diz, olha, eu fiz uma promessa para uma santa e eu fui curada de um câncer. Esse câncer não era kármico, era câncer eletromagnético. Você mudou a postura energética a partir do momento em que você começou a pensar na santa. A santa que está lá em regiões superiores respondeu com vibrações para lhe ajudar. E naquele exato momento, quando você mudou a postura de pensar,
aconteceu a cura. Imagine só. Essa cura aconteceu pela sua fé, mas o câncer não era kármico. Ele era provocado por um processo obsessivo ou por uma postura de pensamento. Quando nós falamos aqui em CA, no mundo espiritual, a gente diz que CA é uma intoxicação de pensamentos negativos do próprio espírito encarnado, quando é por eletronegativo. Então, a gente observa naquele local como se houvesse uma abertura, um buraco negro, onde ele começa a filtrar todo tipo de energia negativa, absorvendo para dentro das camadas perispirituais do espírito, havendo ali uma grande eclosão molecular, onde todo o aparelho imunológico não consegue resistir de forma nenhuma. A fé ajuda? Ajuda. Mas a partir do momento que o câncer eletromagnético ele for diagnosticado pela medicina, então o que essa mulher tem que fazer? Não baixar a estima. De jeito nenhum. Então ela não está condenada a morrer. A oncologia, primeiro, tem que trabalhar o psicológico dessas pacientes. Não é simplesmente você pegar um exame do câncer, friamente, olhar para o seu paciente e falar, olha, a senhora está com câncer, mas não vai morrer. Não é assim, não. Peraí. Ali existe sentimento. Ali existe vida. Ali existe família. Ali existe filhos para criar. E quando você adota essa postura de não preparar o seu paciente para dar o resultado do exame, esse paciente ele perde a fé no médico e perde a fé em si próprio. Ele não tem mais fé, de jeito nenhum. Olha, mas tem um excelente tratamento chamado quimioterapia. Não se preocupe, porque a senhora não vai comprar o caixão agora. A gente tem que raciocinar o que a gente vai dizer. Primeiramente, se o médico é um bom médico, ele já cura falando. Certo? Ele vai dar força à paciente. Ele vai mostrar a essa paciente que não chegou, ela não está condenada à pena de morte através do CA. Não está condenada. Ela pode sair dessa situação. A primeira postura tem que ser do oncologista, para depois ele pensar na postura de uma psicóloga. Agora, você dá um resultado de um exame. Olha, a senhora está com câncer, se a senhora não aguentar o que eu disse, procura uma psicóloga. Não é assim. As queixas que eu tenho encontrado de muitas pacientes minhas que chegam aqui, sabe qual é, doutora? Quando me deram esse resultado, me deram friamente. As queixas que eu tenho ouvido são essas, que não é só aqui dentro Maria Cláudia, é no Patrícia Bacelar, é no Ricardo de Menezes, certo? Pacientes que dizem, eu estou com meu exame, e meu exame de câncer deu positivo, e eu vou me matar. Não vai. Paciente minha não se mata. Paciente minha luta, morrendo, mas não se mata. Você não vai se matar. Você tem filho, você tem filhos adolescentes, tem um esposo. Por que você quer me matar? Porque eu estou desacreditada do meu próprio tratamento. A paciente não precisa só de quimioterapia, não. Ela precisa de um apoio do marido, precisa do apoio do médico, precisa do apoio dos filhos, coisa que muitas vezes quem trabalha na área de saúde sabe que os homens são os primeiros a discriminar as mulheres. Nesse ponto de vista do câncer de mama, em vez de se aproximar, se distanciam. Até parece que degolaram a esposa dele. Que naquele momento que é anunciado no exame que ela tem um CA, o marido se afasta logo. Entendeu? Ora, se existe amor, fique, por favor. Então não vai discriminar uma pessoa só porque essa pessoa vai perder a mama. Você vai amá-la ainda mais. Você vai se aproximar ainda mais dessa pessoa. Mas essa discriminação já começa dentro de casa. Não é verdade? Quem passou por esse problema sabe. Já começa dentro de casa. Aquele marido já começa a ficar enjoado, já não quer estar perto da esposa, porque a esposa vai retirar a mama, ele sem ter conhecimento nenhum, sem ter instrução nenhuma,
Porque eu vejo da seguinte forma. A médica de oncologia deveria chamar ele e ela. Os dois. Senta aí. Vamos trabalhar isso em conjunto. Sua esposa tem um problema que pode ser resolvido. Agora o senhor vai ter que me ajudar. Porque o que a gente observa é o abandono, muitas vezes, de esposa. Porque a mulher agora está com câncer de mama. Mas antes era bonita, era bela, era perfeita, era tudo isso. E agora o desprezo total. Me diga uma coisa, quimioterapia vai resolver isso? Vai não. Isso tem que ser a quimioterapia do amor e da união dentro de casa. Aí sim vai resolver. De repente essa mulher, ela se desloca para longa distância para fazer esse tratamento. Pede ao esposo para acompanhar e faz, eu não tenho tempo não. Vai você sozinha. Veja só o drama dessas mulheres. Então essas mulheres, muitas vezes angustiadas, ela morre pelo abandono dentro do lar. Elas desistem do tratamento. Elas se entregam justamente à doença, sabe por quê? Ninguém procurou ajudá-la pelo lado psicológico. Em alguns tratamentos que eu percebo isso, eu digo logo, olha, por favor, chame seu marido, diga ele que vamos participar. Ele vai ter que vir. Vamos participar. Porque cura espiritual é merecimento, mas é obrigação ele participar do seu drama agora. Ele vai ter que estar aqui presente para ver as sessões de fluidoterapia que vai ser realizada, as orientações espirituais para conduzir essa mulher que tanto precisa de ajuda e muitas vezes ela é abandonada pelo próprio marido. Imagine só, abandonada mesmo. Ora, se ele ama, então ele abraça a sua esposa. Se ele ama, se ele conduz a sua esposa, também é um tratamento. Então, se ele jurou lá para o padre, ele lembre-se, não foi para o padre, ele jurou para Deus, na saúde e na doença. E agora, porque na doença ele vai abandonar essa mulher? Isso não se faz de nenhuma forma. Então, o câncer, através do eletromagnetismo, ele não é o fim da vida daquela pessoa. Ele tem cura sim. A questão é, quando a medicina se tornasse mais avançada e a ciência, então chegará o momento que vai detectar essa célula antes dela desenvolver-se ou degenerar-se no organismo. A partir daí, então, o que é que acontece? A cura do câncer, a gente poderia dizer que ela vai existir. Mas isso tem que compartilhar com todo o sistema energético. Então, a nanotecnologia, que produz robôs praticamente minúsculos, já está a caminho de produzir robôs altamente pequeninos, que são implantados no caso onde tem câncer, e ele começa a combater a degeneração e vence a doença. Então, isso é um grande avanço. Agora, não se resolve só essa questão através da quimioterapia, não. De jeito nenhum. A gente vai ter que entender que o tratamento de quimioterapia, nem todos vão resistir. Depende do estado imunológico e da resistência do paciente. Então a gente vai ver isso aqui lá na frente. CA kármico. Vamos lá. CA kármico. Vimos o eletromagnético. No caso do CA kármico, a gente sempre diz o seguinte: o espírito em processo de evolução espiritual, que guardou ódios e rancores dentro de si, ele vai trazer algumas deformações no seu organismo. Através do nascimento e da fecundação do óvulo, esse espírito já vem com a célulazinha degenerativa na mama, na próstata, no intestino ou no fígado. Isso quer dizer que tudo que ele realizou em existência passada, pelo lado negativo, respondeu agora no corpo espiritual desse espírito. Ele recebeu um novo corpo, mas o antigo está lá, que é o perispírito. Esse perispírito estando lá, então o que é que acontece? A gente nota em alguns espíritos, eles abusaram tanto do álcool, tanto do fumo, que com 2 anos de idade, essa célulazinha vem eclodir. Câncer kármico em crianças. Imagine só. E muitas vezes as pessoas, por falta de entendimento sobre a reencarnação,
sobre as leis fluídicas que regem o corpo humano, dizem: mas porque Deus permitiu que uma criança de 5 anos de idade ela viesse com câncer? Deus não permitiu, foi o Espírito quem procurou. Porque se uma pessoa bebeu durante 50 anos, dentro do processo reencarnatório para se preparar para voltar, imagine só, houve já degenerações no perispírito. Ele recebeu um novo corpo, mas o perispírito é o mesmo. E quando ele está com 5 anos, a doença aparece. Ora, aquelas pessoas que não sabem e que não raciocinam na bondade de Deus, joga toda a responsabilidade na justiça divina. Como é que pode? Olha, um malfeitor não tem câncer. Uma criança que acabou de nascer, ou uma criança que está ali com 5 anos, desenvolveu leucemia. Imagine só. Mas vai estudar o passado desse espírito. Uma pessoa que bebeu durante 50 anos, ao reencarnar, ele vai ter sérios problemas de leucemia. Entenda bem. Ele vai precisar da medula de uma pessoa para sair daquele estágio onde ele entrou, onde a própria medula dele não responde ao transplante. Sabe por quê? Álcool contido ainda nas camadas perispirituais. Por isso que ele vai sofrer essa consequência. Nesse caso do câncer kármico, a gente vê o seguinte: o espírito é consciente da doença que ele veio. Por isso que tem muita gente que diz: eu morro de medo de ter um câncer. E ele já está dentro de você mesmo. Entendeu? Ele pressente que a sua expiação e prova é ali, nesse estágio. Então toma todos os cuidados, de todas as maneiras, procura o melhor especialista e de repente ele está com todos os exames em dia e aparece o CA. De onde veio? E agora? Esse CA já existia desde o momento da fecundação. Ele é kármico. No câncer kármico, quando eu vejo que uma paciente minha tem, eu jamais vou dizer que ela vai desencarnar. Mas eu sei que ela vai desencarnar. Mas eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Mas também eu não posso alimentar esperança de cura. A cura no eletromagnetismo, sim. No kármico, não. Não vai acontecer de uma forma. Porque no câncer kármico, o que a gente verifica é que esses pacientes de câncer kármico, às vezes ele só tem 3 meses de vida. Ele é devastador. Porque a gente considera nesse estágio molecular de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então isso significa que aquele paciente não vai resistir. A gente percebe que no câncer eletromagnético, o paciente responde bem à quimioterapia. A gente percebe que no câncer kármico, o paciente diz: olha, a cada dia eu estou ficando mais fraco. A cada dia eu não estou resistindo mais. Eu não estou conseguindo ficar em pé. Então, esse câncer é kármico. Sendo um câncer kármico, ele não tem cura. Cirurgia espiritual não cura câncer kármico. Ninguém vai enganar as pessoas. Então, o que acontece? A árvore frutificada não vai curar um câncer kármico. Sabe por quê? O câncer kármico é uma deficiência moral do espírito, trazida de vidas passadas. Essa deficiência moral foi no cigarro, foi na bebida, foi na sensualidade, onde a gente observa que os cânceres uterinos, que a gente tem observado a maioria deles, processo de infecções por longos anos, trata aqui, aparece ali. Mas quando vamos estudar o histórico desse espírito em vidas passadas, o que é que acontece? Ele pediu para nascer como mulher. Poderia nascer como homem. Mas se nascesse como homem, claro que ele teria um câncer de pênis. O que é que acontece? O espírito não estava preparado para essa prova pelo orgulho masculino. Então ele pede para reencarnar como mulher, sabendo das consequências da promiscuidade que ele viveu em vidas passadas. E de repente a gente observa que uma pessoa com 20 anos de idade, que nunca teve uma relação sexual, entendeu? Adquire um câncer uterino. Quando vamos estudar todo aquele processo, vemos que essa pessoa viveu uma vida promíscua, que usava desses órgãos para ganhar a vida em existência passada. Por vários tipos de relações com diversas pessoas que tinham doenças espirituais também, entendeu?
Pessoas que tinham doenças venéreas seríssimas, então o que acontece? O plexo genésico dessa pessoa ficou totalmente preenchido de células degenerativas. Vem uma próxima reencarnação, muda de corpo, mas como eu falei, o corpo é o mesmo. O corpo espiritual está ali. Por isso que tem que mudar de postura. Mudar de corpo não vai mudar de problema de jeito nenhum. O problema virá com vocês. E a partir do momento que esse problema vem, a gente observa que atualmente, em pessoas de 20 anos do sexo feminino, está aparecendo câncer de mama e câncer uterino. Processo de imoralidade de vidas passadas. Sério. Quando a gente vai fazer a coleta de material para exame no mundo espiritual, percebemos que ele não é eletromagnético, não. Ele é kármico. Lesão no plexo genésico. Essa lesão não tem correção. O espírito veio no processo reencarnatório na matéria para sofrer aquilo que ele procurou, não é castigo de Deus, aquilo que ele procurou. Essa matéria corrige o defeito, ele desencarna e volta para o plano espiritual, para o novo projeto reencarnatório. Então, o que nós vemos hoje aqui na Terra, em termos de promiscuidade, de liberdade sexual, isso trará sérias consequências. Entendam mesmo? Sérias consequências mesmo. Ora, uma pessoa que se relaciona com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, você quer que ela tenha uma saúde física e espiritual como? De forma nenhuma. Cada pessoa que aquela pessoa se relacionou, ela tinha sérios problemas energéticos no perispírito. E esses problemas foram transmitidos. A partir do momento que houve a transmissão, o que acontece? Aquela pessoa não resiste de nenhuma forma e termina desencarnando pelo câncer kármico. Uma das questões que nós observamos e colocamos aqui no nosso tópico, algumas pessoas orgulhosas, que muitas vezes quer desafiar a própria ciência do corpo espiritual. Não tem como. Então, algumas pessoas que estão tendo condições materiais, estão retirando as mamas para evitar o câncer. Imagine só. Retirada geral. Não foi detectado ainda. Então, eu vou retirar minhas mamas, certo? Se for o câncer eletromagnético, tudo bem, você escapou dele, certo? Mas lembre-se, se for o câncer kármico, ele está na raiz do espírito. Não adianta você tirar a mama, sabia, que não foi detectado câncer nenhum, para você, de repente, achar que dentro de um sistema genético da sua família, 3 ou 4 teve câncer de mama, e você não vai ter. É um engano muito grande isso. Porque temos que entender que cada espírito responde pelas suas provas e expiações. E aquela pessoa que retirou a mama sadia, então ela provocou uma mutilação desnecessária. Ela vai responder quando voltar para o outro lado, viu? Uma mutilação desnecessária. Ela não tinha o câncer. Não foi detectado nada. Então o que acontece? Ela auto se mutilou. Responderá por isso. Então a partir do momento que nós vemos situações como essa, é muito complicado. É muita falta de entendimento da ciência espiritual. Por quê? No câncer kármico, o que acontece? Essa célulazinha, ela percorre todo o sistema perispiritual. Ela circula. E a partir do momento em que essa célula vai eclodir, ela pode não eclodir na mama, como pensava a pessoa. Ela pode eclodir no fígado, no intestino, no pulmão. Então, se o fator genético está ali no DNA, como é que você quer mudar isso? É muita falta de visão científica nesse ponto de vista. Você quer mudar um fator DNA que você já veio com ele do mundo espiritual? Responder, seria muito bom assim. O espírito odiava, perseguia, com rancores enormes no seu coração. E de repente ele vinha para aqui, consultava um oncologista e dizia, olha, eu quero retirar minhas mamas. E o que ele fez? Está dentro dele mesmo. Então ele estaria escapando da lei divina. Só que não podemos escapar dessas leis. São leis naturais do nosso organismo. Quando a gente pensa, a gente produz. Podemos produzir células positivas ou negativas.
E nessa produção, a saúde ou a doença está no campo mental do espírito encarnado ou desencarnado. A partir daí, o que é que nós observamos nisso tudo? É que está havendo um modismo na Europa por conta disso. Então, agora, todo mundo quer tirar a mama antes de ser detectado. Olha, é muita ignorância espiritual. Porque percebemos muitas vezes que essa célulazinha, ela quando vai eclodir, ela dá os primeiros sinais. Isso pode ser até numa gripe forte. Que seja abalado seu estado imunológico. E após de uma gripe forte e progressiva, o que é que você vai sentir? Você vai sentir que alguma coisa está errada no seu organismo. E quando você vai perceber, está lá o DNA perispiritual, que você não conseguiu fugir de nenhuma forma. O que a humanidade precisa, na verdade, em termos de doença e saúde, é fazer uma reflexão. Cada um de nós. Vamos refletir. Aonde é que eu posso mudar para não adoecer? E muitas vezes ninguém para pensar sobre isso de uma forma. Então, quando eu vejo alguns pacientes dando choque de ódio, imagine só, alguns pacientes falar: doutora, quando eu tenho raiva do meu marido, eu me tremo todinha. É uma forte candidata a um CA. Tenha certeza disso. Porque esses rancores, ele ativa todo o sistema negativo interior da glândula do timo que se encontra aqui. Ó. Essa glândulazinha que coordena tudo, quem dá todas as direções de defesa. A partir do momento que essa glândula se retrai, se acontecer isso, e tiver substância eletromagnética no organismo, esse paciente está perdido. Em pouco tempo ele vai ter uma degeneração. Sabe Deus aonde? Mas ele vai ter. Então, é a mudança de postura. As pessoas dizem: ah, mas o câncer de mama está relacionado à alimentação. Certo? Tem que ter uma alimentação adequada. Outros falam aquilo. E a condição moral do espírito? Fica onde? Então, essa condição moral boa é que vai alimentar todas as defesas do espírito. Aí, de repente, um fala: olha, isso aqui é bom para o câncer, para evitar o câncer, o ômega 3. Olha, isso é ótimo, viu? Excelente. Olha, o que tem de gente comprando sardinha não é brincadeira. Entendeu? Eu nunca vi um peixe tão valorizado como esse. Agora, adianta eu pegar o ômega 3, me alimentar e ter ódio no coração? Mas isso vai servir de quê? Me diga mesmo. Então, você vai pescar as sardinhas todas no mar e não vai dar jeito de jeito nenhum. Porque você não quer olhar para dentro de si. A verdade é essa. Então a gente começa a criar isso, começa a criar aquilo. Olha, tem uma fruta boa, mas muito boa mesmo. Olha, essa fruta evita câncer de próstata, evita isso, evita aquilo. O que evita doença é campo mental positivo. Isso vai evitar doença. Certo? Então, jogar a responsabilidade alimentar e esquecer a responsabilidade moral do ser humano, aí é complicado, você não faz nada. Então, é preciso que a humanidade ela raciocine nesse sentido. Vamos raciocinar nesse sentido? Então, hoje a gente observa que os fatores poluentes existentes na atmosfera podem gerar vários tipos de câncer. E aí, o ômega 3 vai ficar como? Me diga mesmo, você vai simplesmente destruir o planeta e ao mesmo tempo você vai se alimentar de ômega 3 achando que vai mudar isso? Muda não. Vamos mudar de postura energética. Lembramos dos avós de vocês. Certo? Vamos fazer essa lembrança dos vossos avós. 6 horas, hora de quê? Da Ave Maria. Veja mesmo. Pegava o terço católico, ó. Vamos fazer um terçozinho. Essa é a hora da Ave Maria. É a hora que eu vou mudar meu sistema energético. É a hora que os vossos avós, naquele momento ali, aumentavam todo o sistema imunológico quando pensavam em Maria Santíssima. Agora vocês só pensam em cartão de crédito, conta para pagar, pelo amor de Deus. Então, como é que esse sistema energético de vocês funciona? Ele não funciona, não. Porque vocês criaram barreiras,
Vocês criaram muros que acabou com a imunidade de vocês. Dormir pensando no que eu vou pagar amanhã, isso é acabar com o organismo humano. Ômega 3 não resolve isso. Bote na cabeça. Não vai resolver isso de nenhuma forma. O que vai resolver é você viver a vida que dá para você viver. Você procurar a paz interior, buscar o Cristo. Os vossos avós desencarnavam por velhice, por doença não, viu? Era por velhice, 85 anos, uma lucidez enorme. Entendeu? Sabe o que era aquilo? Era a sustentação da fé em Deus. Mas hoje em dia só se tem fé se tiver bem de vida. Se não tiver, esquece a fé. Então, isso são agressões energéticas ao organismo de vocês. Cada vez que essas agressões energéticas acontecem, o tempo de vida de vocês diminui. E como vai diminuindo? Porque, olha, você completar 16 anos estressado, diga mesmo, mas 16 anos estressado por quê? Porque papai me deu um cartão e agora eu não posso pagar. Os vossos avós pensavam diferente. Os vossos avós pensavam em Deus diariamente. Quando não tinha nada o que fazer, procuravam o que fazer. Hoje em dia, o que é que vocês dizem? Eu estou tão ansiosa, que eu quero comer uma torta. Imagine só. Então, são agressões energéticas que vocês jogam dentro do organismo de vocês. Poderiam fazer, procurar uma ocupação, qualquer coisa para fazer. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso? Mas o que acontece? Ninguém procura isso. Então, essa complicação, ela existe. De repente, percebe que o plexo coronário, o plexo frontal, o plexo laríngeo, todos os plexos, eles estão totalmente contaminados por energias pesadíssimas. Energias nervosas pesadas, que você absorveu durante o dia inteiro. Aí diz, eu estou com insônia. Se está com insônia, existe uma razão para a insônia. Chegue lá na fatura que você vai saber por que você está com insônia. Então, o que acontece com isso? Todas essas situações que vocês estão buscando economicamente, está adoecendo vocês. Está adoecendo. Então, não adianta alguém falar, tem que ter um hospital na esquina, tem que ter um hospital de guerra ali, tem que ter um hospital aqui, porque tem muito doente, tem muito estressado. O problema é esse. Muito estressado que vai levar a muitas doenças. Então, se vocês parassem um dia para pensar nessa situação, vocês mudariam esse quadro de vocês. Não mudaria. Então, ninguém ia sentir dor na coluna mais, porque eu estou lá fazendo a prece para Maria Santíssima. Ninguém ia sentir mais insônia, porque trabalhou o dia todinho, entendeu? Perdeu energia o dia todinho. Porque hoje a gente observa que a dona de casa, ela tem vários fatores que facilitam a vida dela. Vários fatores. Então, ora, você hoje tem tudo eletroeletrônico na sua frente. E por que você está em depressão? Me diga mesmo. Então, são situações que a gente observa, lamentável do ser humano, que vai abalando toda a sua proteção imunológica. Os vossos avós não eram assim. Era 6 horas da manhã para a beira do rio lavar roupa. Terapia excelente para quem não tem o que fazer. Entendeu? Terapia excelente mesmo. Quando chegava em casa, ia para o pilão bater o café. Outra terapia excelente também. Certo? Então, estava lá no pilão. Hoje o café já vem pronto e tem gente que reclama. Então veja a situação. Veja a situação que a humanidade se envolveu. Você tem tudo em sua frente. Ora, para se passar roupa, todo mundo sabe disso aqui, que a gente estuda essas histórias todas aqui no plano espiritual. Pegava um ferro lá, colocava carvão dentro, esperava, colocava a goma, passava para lá e para cá, com a maior paciência do mundo para ver o marido todo alinhado. Então, hoje vocês já têm tudo nas mãos. Mas tudo na mão mesmo. Então, alguém vem me dizer, eu estou com depressão. Olhe, eu vou mandar ir para o Rio, viu? Eu vou fazer isso agora. Porque se vocês melhoram o humor de vocês, vocês melhoram o estado imunológico de vocês. Lembre-se,
Jesus passou por diversas situações difíceis, mas não se estressou em um minuto. Então, que a paz dele vença os obstáculos de todos. Muita paz para todos.